Para o episódio de hoje, estou preparando a cozinha para receber uma pessoa muito especial. Uma pessoa que nos inspira todos os dias, uma pessoa que nos mostra que mesmo você vindo de lugares pequenos, nada é o limite para o seu sonho e para os seus objetivos. Vou receber hoje uma pessoa muito especial, que inspira não só a Casa Amabilia, mas a mais de 220 lojas em todo o país. É com muito prazer que hoje eu vou receber o Sr. Tarcísio, que é o fundador, um dos fundadores da Boa Vista. Estou aqui com o seu Tarcísio, então. Seu Tarcísio, é uma honra para nós ter o senhor aqui conosco, ao comando da nossa cozinha, né? O senhor que comanda uma grande fábrica com muitos funcionários e também comanda um país, né? Quando a gente diz em motivação, em inspiração, como eu disse, é uma pessoa que nos inspira todos os dias a sempre querer mais, a revolucionar esse mercado. Então é uma honra para a gente ter o senhor na nossa cozinha. Gostaria que o senhor também comentasse conosco um pouquinho do que o senhor vai preparar aqui para a gente. Tairo, agradeço pela possibilidade de nós interagirmos de outra forma. Nós interagimos todo dia por causa de imóveis, né? Sim. Então você e o Bruno, que estão fazendo aqui esse trabalho maravilhoso, nos convidaram para vir aqui participar desse programa. Eu me sinto muito honrado por poder estar aqui com vocês hoje, né? Mas, Tairo, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma comida aqui que tem muito a ver com a minha infância, a minha história de vida. Ela tem um significado muito profundo. Não é um prato novo, é algo conhecido por todo mundo, né? Mas eu apenas queria dizer para você o porquê que a gente vem fazer essa comida. Eu vou fazer uma galinhada. Ela é a coisa mais tradicional no Rio Grande do Sul. Mas é maravilhoso! Em muitos lugares desse Brasil, isso é uma comida normal, né? Mas por que fazer a galinhada? Eu vou falar um pouquinho da minha infância, da minha história. Por que nós chegamos nessa galinhada? É pra gente contextualizar, né? O motivo da galinhada. Olha só, eu sou de uma época ainda que eu vivi sem energia elétrica, né? A gente morava lá no sul, se diz, no meio da roça, né? Um pedacinho de terra pequena, muitos filhos, 12, somos em 12 filhos. Não tinha TV mesmo, seu Tarcísio. Eram outras épocas, certo? O que acontecia naquele tempo? Então não tinha energia elétrica ainda, mas eu me lembro que com 4 anos veio a rede elétrica, mas a preocupação das famílias era instalar lâmpadas dentro de casa, pronto. Mas não tinha geladeira, freezer, essas coisas não existiam. O que quer dizer isso? Nunca tinha uma comida lá para você tirar da geladeira, do freezer, quando vinha uma visita. E as visitas apareciam, os parentes, os tios meio de surpresa, porque eles não tinham não tinha telefone para avisar, domingo tô vindo passear, não sei o que. As pessoas apareciam, tu não sabia que elas iam vir. Aí o que acontecia, aí chegava lá domingo, de repente aparecia um tio, um amigo, sei lá quem. Qual era o ritual lá em casa? Meu pai tinha uma espingarda, a finalidade dessa espingarda era matar galo. Porque essa galinhada vai ter um galo caipira no meio disso aí. O pai ia lá, matava o galo, porque eles eram soltos no terreiro, os galos, eles não estavam... A gente podia ter prendido alguma, não sabia que vinha visita, né? Então ele matava um galo e a mãe queria fazer uma galinhada. E este era o prato para receber a visita, era um prato importante na época. Então a mãe ia lá e fazia uma galinhada para as visitas, né? Hoje tu espera todo mundo, já sabe que vem, já tá o churrasco. Já tá pronto. Ah, já tá o churrasco, andamento. Na época nada disso era assim. Então para nós comer uma galinhada na época era a comida top da época, né? Então por isso que a galinhada ela tem um sentido tão importante na nossa vida. Hoje ainda sai galinhada, a gente adora isso, né? Mas ela me marcou muito na minha infância. Era a comida para receber os parentes, os amigos que vinham de improviso fazer. E nem que não viesse de improviso, era o prato típico, fazer uma galinhada. Mas uma coisa muito importante, tá, era o seguinte, quando vinha a visita, isso é da nossa cultura hoje ainda. O que é a primeira coisa quando a visita vem na tua casa? Fazer um chimarrão. Chimarrão é do povo do gaúcho, todo mundo toma chimarrão. Tradicional. Então vinha a visita lá em casa, a primeira coisa, inclusive antes de correr
fazer a comida era fazer o chimarrão e o povo ir tomando o chimarrão enquanto conversava, como é que tá o filho, como é que tá não sei o que, essas histórias dos tios, né? Colocar a história em dia. Botar a história em dia, botar o papo em dia, era feito tomando um chimarrão junto, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é um chimarrão e todos nós vamos tomar nosso chimarrão gaúcho, Isso combinado? Aí, combinado. Então nós vamos pro primeiro passo, que é nós fazermos o chimarrão, né? E o mais engraçado é que hoje, então, Cozinha com Vida tá diferente. Normalmente a gente aproveita com um vinho, né, seu Tarcísio? É. A hora que a gente falou com o seu Tarcísio, a gente mesmo falou, né? Não tem como ser com vinho, tem que ser com chimarrão. É. Que é o típico, né, seu Tarcísio? É cultural. Eu preciso uma improvisação aqui. Ah, pra fazer um caminho. Vai ter que fazer um caminho aqui. Pra bomba. Pra bomba e pra gente colocar. Taira, você sabe qual é o sentido do chimarrão para nós lá no sul? Isso aqui é a bebida da amizade, entendeu? Então você compartilha amizades, pessoas queridas que vêm te visitar, mesmo que ela não esteja lá, a própria família, ela faz o chimarrão, é da nossa cultura tomar chimarrão. Para quem não é tomador de chimarrão, a gente usa a mesma cuia para diversas pessoas. Como eu coloquei essa água aqui dentro, eu tomo essa, depois eu encho e dou para vocês e assim toda a equipe vai participando da mesma cuia, certo? É a bebida da amizade, ela faz parte da conversa, a cuia vai girando e a gente vai tomando chimarrão junto, tá bom? Legal. É mais uma maneira de se conectar, então. É. Pode experimentar, pode tomar, que isso aqui é coisa boa, viu? Isso é coisa boa. É, saudável, é. A bomba fica quente, né? Fica quente a bomba, Não porque dá pra- essa não dá água, pra isso aqui não bobear. é o tererê é água gelada. Isso aqui é o chimarrão é com água quente, então né? o senhor pega um menino paulista do interior, né? Não tá acostumado, mas É verdade, eu super- entendo a situação, mas É. eu quis apenas trazer. É igual a experiência de ontem, né? O senhor vai contar pra eles a experiência de ontem. Vou contar pra Que eles assim, a ó, experiência. Um dos requisitos, né, que o senhor Tarcísio passou a receita, o que ele precisava, e lá na receita tinha galinha caipira. Mas ó, não me venha com frango comprado não, né, seu Tarcísio? Não, tem que ser galinha caipira. A galinhada tem que ser galinha caipira. E aí, não era qualquer galinha caipira. Era uma galinha caipira que o senhor mesmo ia carnear, né? Claro, não, nós faz parte. A galinha a gente carneia, nós vamos ver o processo dessa galinha toda, ela sendo carneada. O frango, não a galinha. É o frango, né? Não, carneamos, vamos carnear esse frango também, isso faz parte, né? É isso mesmo. E dava pra ver o semblante de nostalgia, né, no senhor ontem. Eu que acompanhei ele, né, a gente foi lá onde estava o frango pra ele carnear os frangos, né, foram 2. E dava pra ver a cara de alegria, né, seu Tarcísio? Claro. Como que foi esse momento? Pois é, nunca pensei que ia vir pra São Paulo carnear um frango, né? Lá a gente já fez isso mais Pegar vezes. um avião, andar quantas Pegar o horas de avião, carro. Isso, vir aqui pra São Paulo pra carnear um frango, fazer uma galinhada, né? Tão gostosa. Nós vamos ver isso depois. Aguardem, tá? Combinado, com certeza. E o que mais que o senhor vai fazer? Deixa eu falar um pouquinho sobre o que faz parte dessa galinhada. Nós temos aqui todos os temperos, as comidas, vamos preparar tudo explicando. Mas a galinhada hoje, para ser boa, tem uma coisa importante, tem que ter maionese junto. Maionese. Na galinhada tem que existir a maionese. Então o que nós vamos fazer por primeiro? Porque nós temos que cozinhar essas batatas, depois descascar e fazer a maionese. Então o primeiro passo agora é nós pegarmos as batatas, nós vamos cozinhar elas para fazer a maionese. Não pode faltar maionese, senão a galinhada não está completa. Não né? está completa. É isso, ela não está completa. Vai ter outras saladas. Ela vai ficar sem graça. É isso, ela vai ter outras coisas juntos, mas a maionese não pode faltar, então nós vamos ter maionese na nossa galinhada. Então deixa eu pegar as batatas aqui, a gente pega elas, vamos botar na água. Enquanto a batata do senhor Tarcísio cozinha,
Nós vamos cuidar da vida dele, né, seu Tarcísio? Brincadeiras à parte. Mas, seu Tarcísio, o senhor comentou que o senhor veio da roça, né, veio do sítio. Como que foi a infância do senhor nesse local? Em Nova Boa Vista mesmo? O senhor sempre tem o conhecimento de Nova Boa Vista? O senhor nasceu em Nova Boa Vista mesmo? Como que é? Sim, eu nasci lá. Hoje é um município, na época pertencia a um outro município que é Sarandi, mas eu nasci lá, minha vida toda foi lá. Então a gente morava lá no interior, lá se diz na roça, né? Eu sou de origem alemã, então os vizinhos tudo eram alemão, só falava alemão. Eu comecei na escola, com 7 anos, não sabia pedir água em português. Sofri muito depois nos estudos por esse sotaque, por essa dificuldade. O senhor, então, com 7 anos, o senhor só ouvia seus pais falarem em alemão? Todo mundo só falava alemão, né? Mas na aula eu sofri muito, a gente sofre muito no português com isso, porque a gente não sabe falar o português direito, a gente tem esse sotaque, escreve esse sotaque errado, né? Então troca P por B, D por D, S por C, porque isso vem da dificuldade por você não saber pronunciar direito a palavra. Sofri muito com isso, né? Então a gente eu venho de uma família muito grande, de 12 irmãos, né? Nós somos uma família. Então a gente tinha um pedacinho de roça, terra lá, a gente trabalhava em processos manuais. Mas imagina 12, então quase cada ano tinha um nenê pequeno, 12 né? filhos? Verdade. Quase cada ano tinha um. E isso, em partes, me fez aprender muita coisa na minha vida. Por quê? A mãe sempre tinha nenê para cuidar, entendeu? Então nós éramos ratinhos ainda. A gente já tinha que ajudar em alguma tarefa, que fosse depenar o galo, que fosse lá fora nas tarefas, a gente tinha criação de bicho, animais, né? E junto para a roça já, dentro de casa, ajudar a secar louça, lustrar a casa. Então, assim, a gente aprendeu algumas coisas de casa por necessidade, porque a mãe tinha que dar atenção para essa tropa porque eu sou o quarto, então atrás de mim veio mais 8, né? Então a ainda era... se tivesse no final, não tinha sofrido tanto. Como está um pouquinho mais da metade para frente, né? Então sobrou para mim também ajudar bastante nessas tarefas de casa. Então, por necessidade, a gente aprendeu algumas coisas, né? Então, entender um pouquinho das panelas é uma necessidade aquilo. A gente tinha que, ou a mãe encaminhava uma coisa, ela dizia, filho, fica lá cuidando para ver se começa a ferver, não sei o quê. Então, a gente sabe, a comida vai até tal ponto, quando ferve, está pronto. Isso a gente, na obrigação, aprendeu um pouco pela nossa necessidade disso tudo, né? Mas a gente morava lá uns 4 quilômetros longe da comunidade. A comunidade não tinha igreja, escola, essas coisas, comércio, né? Com 7 anos eu comecei a ir na aula, esse trecho eu sempre fiz a pé, por 9 anos, né? A gente fazia esses 4 quilômetros a pé para ir na escola. Todos faziam, não era só eu, os vizinhos, amiguinhos lá de infância, todos eles faziam isso e ninguém achou isso difícil, né? Pra você ter uma ideia, o dia que chovia, a gente ia pé descalço, levava o chinelo, lavava o pé na escola. Era festa toda. Lavava o pé na escola, botava o chinelo. E naquela época a escola também as coisas eram mais desafiadoras do que hoje. A gente tinha que limpar o pátio, a sala de aula, o banheiro. Tudo isso no fim da aula a gente tinha que fazer todos esses trabalhos na aula. Naquele tempo foi assim. Se você queria comer um lanche, alguma merenda, você tinha que levar junto. Não tinha como hoje ter um lanche na escola. Mas assim, isso é uma infância minha e das pessoas da época, mas essa foi a minha realidade. A gente tinha que ir a pé na escola, na igreja, na era do tempo, que a gente ia todos os finais de semana na igreja também, né? E eu hoje ainda tenho esse hábito, né? Então aquilo que eu aprendi dos meus pais, de ser um cristão que vive o cristão, né? Eu faço isso hoje na minha vida ainda, mas isso eu aprendi dos meus pais. Domingo era dia de ir na igreja, então a gente ia, né? Então a nossa infância foi desse jeito, os trabalhos eram processos todos eles manuais, a gente não tinha dinheiro, tempo de piazada, dizer, hoje eu vou e o pai dá um dinheiro para comprar um refri, isso não existia tudo, né? Então, eram momentos mais especiais, como a galinhada. A galinhada para nós era uma grande coisa, né? Porque daí dava até um suco que fosse com limão e um açúcar dentro, isso já era uma grande coisa. Então tinha bebida especial, que era um suco feito com a laranja ou limão na hora que tu colhia. Isso era bebida, tinha um suco junto, até isso era importante na galinhada, né? Então a gente teve essa vida e sempre digo, não é só eu, as pessoas da época era assim a realidade. Assim foi a minha infância, a gente foi crescendo nesse mundo, né? E cresceu muito bem, né, seu Tarcísio? Mesmo com toda a dificuldade, né? Hoje os mundos são outros, modernos, mas eu acho que ainda existia muito mais felicidade naquela época do que hoje, né? O que o senhor... Era uma coisa assim, totalmente diferente hoje, né? O que a gente fazia na infância com os amigos e vizinhos?
era fazer coisas que não precisava ter dinheiro porque ninguém tinha dinheiro. O que era? Jogar bola, pegar uma bola e ir no potreiro lá e jogar bola, né? Você brincar como a gente tinha criação de animais, tinha terneirada lá, o serviço na época era braçada, era com boi, então os terneirinhos pequenos nós brincava como se fosse boi, já embruxava eles e brincava no domingo à tarde com os terneiros, sabe, né? A gente brincava de esconder, de zeque e fazia uns carrinhos para ir correr no muro, uns carretos, né, para ir no muro, isso tudo a gente fabricava e descia sozinho, né? Então a gente fabricava tudo isso e a gente vinha amigo, hoje nós vamos naquele potreiro, naquele muro bonito lá, ir lá com o carreto, vamos pegar e vai correndo, aí às vezes tombava, às vezes não machucava, mas fazia parte. Chegava em casa ralado. Chegava em casa ralado, né? Então assim, tudo coisas, caçar com, a gente dizia bodoque, estilingue, aquele negócio de matar passarinho, a gente fabricava ele, hoje de tarde se combinava, vamos naquele mato lá caçar passarinho, né? Isso tudo com os vizinhos sempre, os coleguinhas de aula, sabe? Então, às vezes, durante a semana, tu já combinava, domingo vamos na casa desse. Daí não ia só eu e os meus irmãos numa casa, vinha mais outros colegas junto lá. Aí dava turma, né? Porque, claro, nós tínhamos 12, mas na época... Mas assim, de ter de 4, 5 para cima era normal nas famílias. Então, as turmas eram grandes, né? Então, a gente se encontrava no domingo para brincar com bola. Alguma coisa nesse sentido era o nosso brinquedo. Porque... ninguém ganhava um brinquedo. Na época o Papai Noel era pobre, ele não trazia um brinquedo para você brincar. Então você tinha que se inventar o brinquedo e a gente aprendeu muito com essa infância, né? A gente aprendeu a fazer muita coisa na infância. Eu devo muito a isso, aprendi muito já do tempo de criança, volto a dizer, por necessidade. Mas era muito saudável, é muito gostoso. Hoje se a gente pensa naquilo tudo, né? De roubar melancia, bergamota. E aproveitando esse gancho, né? Quais são os valores, né, que o senhor, como o seu Tarcísio, transmite com toda essa vivência, né, que o senhor teve, toda a sua criação, sua infância, para os seus filhos, para os seus netos hoje e também como eles moldam a pessoa que o seu Tarcísio se tornou hoje? Eu diria assim, as pessoas precisam compreender, para mim existe uma primeira coisa, para mim existe Deus na vida, né? Então eu, incansavelmente na minha vida, quando faço uma coisa, posso estar aqui hoje, eu agradeço a Deus pela vida perfeita. Você sabe que qualquer um de nós podia ter nascido com alguma deficiência, né? Então como nós recebemos de Deus uma vida perfeita, nós devemos a Deus um trabalho, uma atitude, né? Então, eu aprendi isso com os meus pais também. Meus pais, naquela dificuldade, mas eu aprendi algumas coisas que hoje fazem parte da minha vida. Eu tenho certeza que algumas coisas me conduziram. Foi fazer entender que para você ter algo na vida, você tem que trabalhar. Aprendi isso dos meus pais. Não tem jeito de você imaginar que o governo tem que ser teu responsável. Isso tudo é bobagem, né? Eu aprendi que para você ter algo na vida, você tem que trabalhar. E trabalhar honesto. Isso eu aprendi dos meus pais, a honestidade, sabe? Sempre ser honesto, por mais pobre que fosse, por mais difícil que fosse, você tem que ser honesto e se uma coisa deu errado, fazer de novo, entendeu? Na roça tu aprendeu, um ano deu seca, não deu produção, não é desistir daquele negócio, desanimar, não, mas a gente faz de novo, ano que vem vamos ver se dá certo, né? Então, é ser persistente, deu errado, deu problema, faça de novo, mas não desista. Porque você recebeu uma vida perfeita. Com essa vida perfeita você pode produzir muita coisa. E às vezes não é aquele caminho, né? Às vezes não é o caminho. Você está insistindo ali na porta errada, tem que na agricultura era assim, você plantava uma coisa de um jeito, dava errado, vamos fazer de novo, fazer de outro jeito. Não dizer que esse negócio não dá. Vamos fazer de novo, fazer de outro jeito, até que dá certo. Então eu aprendi muito, a gente brinca assim, é bom não teimar com o alemão, a gente diz, né? Que a briga perde, né? A briga perde, o alemão é teimoso, mas a gente ri disso, mas em parte faz parte da nossa vida, ser teimoso, persistente. O nosso teimoso quer dizer ser persistente. Eu insisto, eu teimo, eu quero fazer acontecer o negócio, né? Isso também a gente traz da infância junto e por isso que a gente deu problema, a nossa vida já teve desafios, a gente não desiste nunca, a gente é persistente. Na gira lá, a gente é teimosa, a gente não se entrega nunca, né? Então eu aprendi isso como valores, a religiosidade, o trabalho, a honestidade, o não desistir nunca, sabe? Isso a gente trouxe de um certo modo do berço, né? Então meus pais não tinham patrimônio para me dar, não podiam me pagar uma faculdade, eu não tenho faculdade, ninguém podia pagar. Mas aqueles valores que eu aprendi, eles me somam muito mais do que isso, né? Eu poderia ter pais que me dessem uma faculdade, me dessem um patrimônio, quem sabe a gente não teria construído a história que construiu
eu sempre digo, de um certo modo a nossa história tem a ver com a dificuldade da nossa vida, da nossa pobreza, da nossa infância. Sim. Aprendemos a lição da vida. Não tem diploma nenhum de faculdade alguma que ensina isso, né? Verdade. Valores são transmitidos e não são impostos, né? É bem verdade. E que bonito, né? E assim, até mesmo ouvindo isso, inspira ainda mais a gente, né? Inspira mais ainda em saber, né? O senhor vai compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre a história da Boa Vista, né? Como que ela surgiu, né? Muitos que vão acompanhar o vídeo conhecem, né? Porque são lojistas, mas eu quero que esse vídeo chegue a tantas pessoas, né? Que inspire a todas elas. Como que surgiu a Boa Vista, seu Tarcísio? É uma história interessante, desafiadora, mas é importante, Bruno, Tyron, você me perguntar isso. Eu gosto de dizer isso para as pessoas. Olha a minha realidade, né? Aí o primeiro trabalho que eu tive é uma empresa que existe lá no meu município, é uma cooperativa do agronegócio, foi o único trabalho. Eu trabalhei lá, não saberia dizer certo, sei lá, uns 15 anos naquela empresa. Aí aconteceu um fato e essa empresa foi vendida. Ela existe hoje lá ainda. E lá era matriz, tá? Já tinha algumas filiais. Essa empresa foi vendida para uma outra maior. E lá era matriz. Eles fecharam os trabalhos administrativos e os controles lá na matriz. Quer dizer, a compradora transferiu isso tudo para a matriz deles, né? E lá virou filial. Certo. Então lá sobrou só os atendentes de balcão, essas coisas ali, tá? Tinha até supermercado. Mas nós que trabalhávamos nesses setores mais administrativos, nós fomos todos demitidos, porque esses setores fecharam, certo? O nosso município tem 2.000 habitantes, né? Então, na época, praticamente onde empregava era lá. Então, quando nós perdemos nosso emprego, não tinha muito o que procurar na minha cidade. Não tinha emprego, entendeu? Era uma boa quantia de pessoas. Aí começou aquela história, o que vão fazer. E todo mundo foi criando planos, o que fazer. E da mesma forma, eu também. E eu me lembrei, de novo, vou dizer assim, da minha infância, isso me ajudou a tomar uma decisão na minha vida. O que acontece? Aquela história que eu falei que o nosso Papai Noel na época era pobre, não trazia brinquedo ou nada, a gente fabricava. Eu tinha um amor por isso, eu gostava de fabricar carrinho, carreto, seja o que for, fabricar. Eu pensei, puxa, aquilo que eu tanto gostei de fazer na infância, na adolescência, é fabricar alguma coisa, eu tenho que fabricar algum negócio aqui. Não sabia o que fazer, mas eu pensava, e na época eu estava fazendo minha casa, já não tinha mais dinheiro, a casa não estava pronta, aquelas histórias. Mas no sul, você diz, o porão já existia, tinha chão batido embaixo, né? Mas tinha aquele espaço do porão embaixo. E eu pensei, eu tenho que começar a fabricar alguma coisa nesse porão aí. E pensando, o que eu poderia fabricar para vender, para ter uma sobrevivência, né? E eu já tinha um filho e a esposa estava grávida do segundo. Olha só a situação, né? E eu pensei, o que eu posso inventar ali? Pensei, vou fazer móvel, não abrir uma marcenaria. Aí conversando isso com os colegas, daqui a pouco tinha mais 2 colegas que se interessaram no negócio também, e hoje são meus sócios, Euclides e Luiz, e eles entraram nesse negócio também, e nós começamos, e eu sempre digo assim, por que tomei a decisão de fazer móveis? É porque eu tinha um gosto por fabricar. Mas eu não sabia fabricar móveis, não tinha nenhum conhecimento sobre esse negócio, eu não conhecia essa chapa, não conhecia nada disso. Mas assim, porque quando aconteceu tudo isso, isso gerou muito pânico em algumas pessoas. Você sabe que para mim não foi uma coisa que causou tanto pânico para mim, porque eu tinha uma crença. Eu sou muito devoto, crente, eu creio de que Deus não vai causar algo na tua vida para você sofrer. Pode ser que Ele tenha um outro plano. Sim. Deus tinha um outro plano para nós, né? Então, foi desafiador. Então, começaram uma outra coisa na vida, né? Porque eu já tinha 34 anos, né? Então, começar outra coisa na vida, para mim foi mais um desafio na vida, porque desde a minha infância a vida teve seus desafios, todas as coisas foram mais difíceis, né? E eu pensei, eu vou aprender a fazer móveis. Vou fuçar ali. E comecei, mas quando a gente compramos umas maquininhas simples lá, manuais, usadas, né? Quando a gente sentou lá, agora nós somos marcenaria agora. Nós não sabia fazer nada, não sabia fabricar nada. Nossa Senhora, parece que daí a gente acordou. Daí que nós fomos pular. Nós 3, ninguém sabia nada. E na época, não sei o que fazer, eu pensava daqui e dali, mas assim, ir para o ramo de móveis tem a ver com minha infância. Eu querer fabricar alguma coisa, né? Aí a gente começou, na época, como era difícil, porque se um cliente viesse lá então, eu quero uma cozinha.
Pronto, nós ia fazer como sem saber nada. Aí eu pensei, mas tem que fazer alguma coisa. Eu nunca me esqueço, um dia, eu peguei daqueles folders que as lojas distribuem na rua, anunciando promoções e não sei o que, peguei um folheto, tinha móveis em cima também, né? Eu olhava para aqueles móveis, o que isso aqui será que dá para copiar? Olhava e daí eu, puxa, tinha uma cômoda também, né? E eu pensei, puxa, mas será que eu não consigo fazer essa cômoda? E começamos a lidar com isso e tentar, e foi diversos dias, de repente um dia saiu uma cômoda funcionando, pronta, né? Aí peguei essa cômoda, tentei colocar ela no mercado, a gente procurou um representante comercial para ver se ele ia conseguir vender isso para lojas. Por quê? Como o marceneiro não ia funcionar, tudo bem, os caras não iam vir só querer cômoda, eles queriam outras coisas, aí nós já não sabia fazer de novo, né? Aí fui tentar vender essa cômoda para loja, para ver se o representante conseguia vender, não tinha catálogo, não tinha nada, me lembro que disse, mas tu tem catálogo? Não. Aí o cara disse, faz pelo menos uma foto, né, para mim oferecer para as lojas. E ele começou a oferecer, aquilo começou a funcionar, começou a vender cômoda. Então você repetir a mesma cômoda, a gente tinha todas as medidas anotadas, não era tão desafiador. E funcionou. Chegou uma hora que fazia cômoda com o pé nas costas. Isso, aí, bom, mas só a cômoda não é o suficiente, temos que ter mais itens. Aí a gente começou, eu fui lá, comprei uma sapateira, aqueles negócios populares, que é aquela portinha bascula assim, vai calçado dentro. Compramos uma sapateira, copiamos ela, 100% igual de novo. E foi, eu sei que depois compramos um rackzinho, depois estante. E a gente foi comprando móveis populares. Isso começou no porão da casa do senhor. Isso tudo no porão da minha casa, né? E a gente foi desmontando aquilo para pegar as medidas, para funcionar. E a gente reproduzia, anotava todas as medidas e ia produzindo aquilo. Ia tentando vender isso através desse representante em lojas. E a coisa lentamente começou a acontecer. Então o começo foi assim, sabe? Copiando tudo primeiro, porque nós não tínhamos dinheiro, certo? Olha só, a primeira vez que eu fui comprar, nós fomos comprar uma matéria-prima para tentar fabricar alguma coisa, eram 10 chapas e mais umas coisas. Nós arrumamos dinheiro emprestado para comprar 10 chapas e mais umas fitas, umas coisas, uns parafusos. A gente arrumou dinheiro emprestado, né? Então se a gente tivesse tido dinheiro, podia ter pago alguém para te ensinar. Mas pagar como se não tem dinheiro, né? Então assim, foi um começo assim, economicamente sofrido, terrível para nós. Nossa senhora, eu nem penso o que nós passamos, porque a gente fabricava, era tudo manual, aquilo produzia muito pouco, né? Então para dizer que começou a ganhar dinheiro, nossa, isso foi... Demorou muito, mas assim, a gente começou esse negócio. É igual, acho que, seu Tarcísio, então a gente pode até resumir a Boa Vista como... criada em cima de bons alicerces, né? É isso, eu acho mais que ou menos era uma isso. casa, ela é uma boa casa, uma boa estrutura a partir do alicerce, né? Então o senhor também começou a investir os meus sócios muito bem lá no alicerce, né? Com esse cuidado de aprender a fazer, que hoje, que nem o senhor disse, se tivesse dinheiro teria sido mais fácil, mas talvez o senhor não saberia, né? Até hoje como fazer uma cômoda, né? Os meus sócios da mesma forma também foram pessoas obrigadas a trabalhar desde criança, também não vieram de famílias que podiam ajudar muita coisa, né? Então eles também tinham os seus desafios e dificuldades, então também eles vêm dessas origens, onde na infância já foram obrigados a trabalhar também, né? Então a gente veio, todos nós viemos dessa realidade mais desafiadora, né? Que era você não ter dinheiro, teus pais não poder te dar grande ajuda, né, entendeu? Então isso foi aprender a trabalhar, né? Isso mostra que não é sinal de não conseguir, né? Então, isso tudo é possível. Se nós temos uma vida perfeita, nós podemos conquistar muita coisa. Em vez de ficar se queixando, né, a gente tem que botar a mão na massa e tentar fazer, como alguns lá, quando aconteceu isso, ficaram se queixando e a gente botou a mão na massa, vamos inventar um novo negócio, vamos fazer uma outra coisa na vida, porque nós temos que sobreviver, né? E a gente está aí hoje, né? Estamos indo para quantos anos de fábrica? Agora em fevereiro vamos ter um grande evento, nós vamos para 30 anos de Boa Vista já, né? Mas assim, que a Boa Vista começou a prosperar mais nos últimos anos, né? Porque lá no começo foram muitos anos extremamente difíceis, né? Porque tudo era em processos manuais, produzia pouco, a renda era mínima, era muito difícil, né? Mas volto a dizer, o alemão é teimoso, ele é persistente, ele não desiste tão fácil, né? Então a gente não desistiu disso, né? E olha só, né? Eu tenho 28 anos, quando eu pensava nem nascer, o senhor já fazia móveis, então...
Isso aí, a fábrica começou antes de vocês, foi em 95, 95 começou, você nasceu em 99? 96. 96, em 95. Eu faço 29 agora em 95 a gente começou, que aconteceu aquele fato, né, de a gente perder o trabalho, a gente tem que se reinventar na vida, né. Então a gente se reinventou desse jeito. Que legal. Estamos aqui hoje, né. Assim, eu confesso com toda a sinceridade, quando a gente começou em 3, tentando esse projeto, nunca passou na nossa cabeça que um dia ia para São Paulo por causa desse negócio. Jamais. Isso nunca passou na nossa cabeça, né? Então hoje, chegar aqui, chegar essa loja maravilhosa, entender que a gente faz isso, que a gente cria, desenvolve isso. Não, isso não faz parte do nosso sonho de forma nenhuma. Porque naquele momento o negócio tinha um único objetivo. Fazer 3 pessoas ter onde trabalhar. Sim. Esse era o objetivo só daquele negócio, né? A sobrevivência, ou seja, que fosse o nosso emprego, né? E a gente quis resolver o problema de 3 pessoas, hoje são 280 pessoas. 280. Num município de 2.000 habitantes, que hoje tiram sua renda do nosso trabalho, da nossa empresa. Fora, né? Então, olha todos onde os empregos indiretos. Ah, sim, tem todos os empregos. Se nós olhar toda essa rede de lojas, onde estão outras. Então, esse número é gigantesco, imensamente maior, né, do que os da fábrica, né? E agora também com lojas nos Estados Unidos, né? A gente agora já abrindo as primeiras lojas nos Estados Unidos. Então, hoje, se eu somar os indiretos que estão envolvidos com a Boa Vista, com esse trabalho, isso passa longe de 1.000 pessoas, muito mais, bem mais que 1.000, 2.000 pessoas, mais que 2.000 pessoas hoje. O dia deles é acordar e pensar no que fazer, no trabalhar na Boa Vista, esses montadores, projetistas, gerentes, proprietários. Então assim, isso hoje passa de 2.000 pessoas, que hoje o dia deles é a Boa Vista. Com certeza. E aquele menininho lá da roça, que cuidava dos outros 8 irmãos, algum dia imaginou que o senhor chegaria com uma indústria como essa, com 30 anos, com toda essa contribuição, assim, né? Esse transbordo na vida de tantas pessoas assim? Não, de forma nenhuma, né? Porque naquele tempo, como a gente nasceu, vamos dizer assim, na roça, eu também criei paixão por aquilo. A minha cabeça, ela estava formada, eu sempre estava na roça. A minha cabeça era essa, sabe? A minha vida, o meu trabalho, a minha sobrevivência vai ser na agricultura. Isso passou, isso era a minha cabeça. Na verdade, eu fui trabalhar no emprego na época, de um certo modo, porque imagina, lá em casa, 12 irmãos, sabe, né? Então surgiu uma possibilidade de um trabalho meu. Eu nem estava tão animado para ir para esse trabalho, quem mais queria até era o meu pai, né? Porque ele disse, nunca me esqueça uma coisa que ele me disse, olha o que vocês tudo querem fazer, tu tem que ir lá trabalhar. Eu não posso comprar terra para vocês, né? Eram 12 irmãos, sabe, né? Isso bem me lembra um dia quando surgiu essa possibilidade, eu estava ali, não vou, porque eu gostava muito da roça. E o meu pai me disse, tu tem que ir. O que vocês tudo querem fazer? Eu não tenho como dar para vocês uma terra, uma coisa. Olha só o que eu vivi na época. Então eu saí da roça muito mais por necessidade de novo, né? E se eu não tivesse ido para aquele trabalho, não teria acontecido a história da fábrica, todo esse rolo, né? Tudo tem um porquê. Então assim, o que me empurrou agora para esse caminho foi ter saído da roça, ter trabalhado no emprego. Esse problema que deu lá nos empurrou para uma outra necessidade e a gente... Então são coisas que acontecem na vida da frente. Então tudo na vida que nós fizemos, se nós fizermos bem feito, com foco, determinação, existe um futuro para todo mundo hoje, né? Futuro oriundo do seu trabalho, entendeu? Isso tantas pessoas não entendem isso, né? Tem direito. Isso é o grande problema na nossa sociedade hoje, né? Cidadãos aí com uma vida perfeita, sem nenhuma deficiência, sentados esperando que um órgão público os ajude a sustentar. Isso é lamentável isso hoje. Mas é lamentável porque existem pessoas dizendo, não, tu tem que sobreviver assim, preciso te ajudar. Que triste é isso, né? Onde você tem uma vida, onde você poderia construir um patrimônio, uma história, você não faz nada porque por detrás há uma história dizendo que tu não precisa, alguém vai te sustentar. Que coisa triste é isso. Eu penso assim, o que passa na cabeça de um ser humano, um cidadão ali jovem, forte, sentado sendo sustentado por um governo, esperar ser sustentado por um governo. Nossa Senhora, é triste só de pensar nisso, né? Quando a gente pode construir tanta história na vida, mas tem pessoas que são assim. Fazer o quê, né? É a vida, né? Vamos levando a vida, né? Então, enquanto isso, nós vamos trabalhar, ajudar a sustentar esses também, né? Eu estou cuidando aqui porque tem um ponto ideal que elas precisam. Perfeito. A gente precisa desligar a água, então elas têm que ferver mais um pouco, né? E depois nós vamos para os próximos processos e daí quando nós vamos ir depois começar a nossa galinhada. Mas vamos deixar isso aqui ferver mais um pouquinho ainda, não está bem no ponto, né? Show de bola. Tem que ferver mais um pouquinho, né?
Taira, agora nós vamos começar o processo de cozinhar a galinhada, Show. né? Uma coisa importante também é a galinhada boa se for uma panela de ferro. É muito importante. Não que uma outra não sirva, mas o bom é uma panela de ferro, né? Então a gente usa uma gordura para fritar a carne, e o bom é gordura animal. Se diz assim lá no sul, banha do porco, né? Banha do porco. O bom da galinhada é você usar a banha do porco. Então nós vamos usar como gordura a banha do porco, tá? Ela tem que derreter toda. Ela tem que derreter toda essa banha, ela tem que derreter toda ela tem que estar quente, né? Aí a gente coloca a carne dentro para fritar a carne. É o primeiro processo, tem que fritar a carne. E o cheiro que já vai tomando, né, seu Tarcísio? Já vai começar a dar cheiro, né? Vai começar a dar cheiro. É, cheiro de cozinha, né? É. Lá no fim vai ter cheiro de comida boa. Pode ficar tranquilo, né? Não vai ser só problema do cheiro. Cheiro de comida boa. Esse é o principal. Seu Tarcísio, e o senhor comentou, né, que vocês todos ajudavam a sua mãe e tudo mais. Como que era o cozinhar? Era algo que ela somente fazia ou ela inseria todos vocês nesse momento do cozinhar? Como que é essa memória da cozinha Assim, mesmo? isso era coisa da mãe, sim. Mas o que acontece? Como eu te falei, como sempre estava cheio de criança pequena, né? Ela nos envolvia, ela chamava alguém, claro, eu tinha uma irmã mais velha do que eu, mas era ela, né? Mas ela nos chamava para ajudar a descascar as batatas, aipim, essas coisas aqui, o macaxeira, como alguns chamam. Então a gente se envolvia em algumas coisas, escolhia o feijão, né? Que vinha o feijão, a gente escolhia ele, o arroz. Então tu tinha que escolher o arroz, o feijão. Então ela nos chamava para ajudar nessas tarefas, porque ela não ia conseguir dar toda a atenção para a panela, ficar lá escolhendo o arroz, o feijão. Então ela nos chamava, então nós já aprendemos a entender um pouquinho de cozinha, porque nós tínhamos que estar ajudando a preparar algumas coisas. Ela dizia, vai lá na horta buscar o tempero, a gente ia na horta, aí tu já foi aprendendo que tempero se usa, né? Qual é o tempero para... Qual era o certo de colher? Isso, quanto era o ponto de colher. Então tudo isso a gente foi, por essa necessidade, foi aprendendo isso no automático, né? Porque a mãe dizia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá? Então a gente se envolveu dessa forma, trazendo as coisas para a mãe, ajudando a fazer e começando a entender, o arroz faz assim, o feijão faz assim. A gente foi enxergando a mãe fazer porque a gente participava dessa tarefa dela, né? Tá, agora, Tairo, nós já vamos começar, agora a gordura está quente, a gente vai colocar as carnes aqui dentro. Aí vai fritar. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou tirar um pouco de carne, por demais. Não quer dizer. Frita tudo. Então a gente vai remexendo ela, a carne aqui, e ela vai, temos que fritar. A gente agora coloca um pouquinho de sal nela, mas não muito, porque a gente vai completando o sal lá no fim, vai testando o gosto para não salgar, para não salgar demais, né? Então agora eu boto um sal, mas não é muito sal que a gente coloca agora, só para ter um pouquinho de sal agora, depois nós vamos vendo quanto sal nós vamos precisar no fim para ficar com gosto bom, tá? Agora esse processo aí, isso aí demora um pouco, né? Até que ela está no ponto, né? Enquanto isso, nós bate um papo. Claro, nós bate um papo, vai tomando um chimarrão, né? E isso tudo faz parte, né? Esse barulhinho aí da fritura da carne faz parte, né? É sinal que logo lá pra frente vai ter comida, vai né? Ter comida. Então, vamos enfritando essas carnes agora. Eu adoro, seu Tarcísio, aquele cheirinho de fazer o arroz, do alho e da cebola, sabe? Já vai aparecer alho e cebola aí. Aí você sabe falar, nossa, dependendo do cheiro de como tá esse tempero, a hora que a mulher tá preparando, né, o arroz, você sabe se o arroz vai ser bom ou não, né? Se subir aquele cheirinho bom, você sabe que a comida é boa. Seu Tarcísio, me diz uma coisa, hoje o senhor é pai também, né, avô, como Deus, que é para o senhor ter seus filhos trabalhando junto com o senhor na fábrica? Tu sabe que isso é uma coisa imensamente gratificante, isso, né? Eu tenho 3 filhos homens, né? Já tenho 3 noras e todos trabalham com a gente, né? Então isso é muito bom, então eles têm os seus trabalhos também. É uma das coisas também que me deixa feliz com a empresa, porque eu fico pensando, se nós não tivéssemos começado a empresa, hoje, sei lá, estão todos casados hoje, né? Já está vindo neto, já está o terceiro a caminho.
Então vai saber onde aquela realidade, quem começou a mudar a realidade do nosso município fomos nós, né? Então eu sempre digo, se não tivesse, não é que a gente só resolveu o problema de outros, e dos nossos filhos, e das nossas noras. Onde é que esses nossos filhos estariam morando hoje, né? Hoje, felizmente, cada um tem sua casa, mas moram perto da gente, né? Então isso também é uma alegria, você ter conseguido gerar um trabalho para todos eles vivem disso já hoje, estão muito empenhados, pegaram gosto, paixão por isso, e a gente tem certeza que eles vão depois, não só tem meus filhos lá, tem filhos dos outros sócios também, então todo mundo já está aprendendo junto e eles vão tocar essa empresa depois, isso assim nos dá uma grande expectativa de que o dia que a gente não estiver mais na frente dos negócios, que eles vão continuar tocando os negócios, que hoje ajudam a tomar muitas decisões, né? Então isso para nós, obviamente que é muito gratificante a gente ter conseguido segurar os filhos mais próximos, sonho de todo mundo, imagina quando começa trabalhar junto, né? Imagina quando começa a vir um neto, se esse neto mora longe, sabe, né? Quem é avô sabe disso, o quanto é gostoso, né? O neto. Então, eles também já estão perto da gente, a gente consegue ver eles, né? Então hoje sim, é muito gratificante a gente ter os filhos junto na empresa e ter solucionado já um problema para eles também, que é um emprego, né? Sim. E o senhor falou de avô, né, os netos. O senhor é avô coruja? O que o senhor gosta de fazer com seus netos, assim? A gente gosta de brincar, então o mais velho agora, ele começou a pegar gosto pela bola, jogar bola. Então às vezes ele vem lá e diz, vamos jogar bola. Eu tenho que jogar bola com ele. Ele tem 6 anos, né? Mas então ele precisa de alguém que jogue bola com ele, né? Então brincar ele, pegar eles no colo, quando eles não caminham ainda, até dar comida. Eu já troquei fralda de filho meu, já troquei fralda de neto. Tudo é gostoso, sabe, né? A gente fazer esses trabalhos, né? Então ter essa família toda perto lá em casa, indo para nós, 3 filhos, todos casados, é fácil reunir toda a família, todo mundo mora pertinho ali. Aí vem todo mundo lá em casa, ou na casa de alguém, com os netos, é maravilhoso isso. Então, os almoços de domingo, então é toda a família reunida. Muitas vezes a gente se encontra, toda a família, um vai na casa do outro, né, entendeu, né? Então é muito gostoso você ter eles perto a qualquer momento, para se quer um filho, ou filho para vir, é tão pertinho, é tudo tão fácil, né? Então eles moram nesse meio ao redor da gente, a gente conseguiu apoiar todos eles, né? Então é muito gostoso isso, sabe? Ter os filhos perto e ter eles dentro da empresa. Com certeza. E na cozinha do dia a dia, quem que assume? É o senhor ou a sua esposa? Não, quem assume é a esposa, né? Entendeu, né? Porque hoje, a maioria das vezes, eu até almoço na empresa, né? Hoje, né? Então, mas ela faz almoço em casa, tem mais gente que almoça com ela, né? Então, o domínio da cozinha é dela. Então, eu apoio quando for necessário, né? Então, assim, quem é a cozinheira de fato lá em casa é ela, mas eu já tenho os meus aprendizados, então quebro o galho, resolvo, faço. Não vai passar vergonha. Não, eu não passo mais vergonha, não passo mais fome, porque eu quebro o galho. Quando precisar, eu já sei fazer alguma comida, assim, eu faço comida, já meio de tudo a gente já se vira, né? Entendeu, né? Então, assim, não sou o cozinheiro da casa, não. Mas eu, se tiver que resolver, eu... Sabe resolver. Sei resolver, sim. É, isso aí. O senhor comentou, né, sobre almoçar na empresa. Conta pra gente como que surgiu a iniciativa do senhor ter um almoço lá para todos, né? Para quem não sabe, e também se o senhor puder explicar um pouquinho da história de que todos almoçam lá, né? Veja o seguinte, a gente sentiu lá atrás uma necessidade de, quando a empresa era bem menor, de ter um refeitório. Por quê? Porque essas pessoas, elas vinham de suas casas para trabalhar. A dificuldade maior para eles era meio-dia. Tem dia, uns vêm de bicicleta, de motos, mais perto, a pé. Então a dificuldade para elas principalmente era ir para casa de meio-dia, se o tempo não ajudava, ou uns moravam mais longe, né? A gente sentiu a necessidade, nós temos que fazer um refeitório para facilitar a vida desse povo aí, porque como a mão de obra é bastante escassa, difícil, então quem vem a gente tem que facilitar a vida dela. Então nós sentimos a necessidade, nós temos que ter um refeitório para facilitar a vida desses colaboradores, né? E aí os filhos almoçam também, não é? A gente abriu a possibilidade, aquelas mães que o filho vai na creche, alguma coisa na escola, de manhã ou à tarde, ou seja como for, quem quiser pode ir almoçar junto com o seu filho. Se quer se encontrar um meio-dia com o filho, pode almoçar com ele. A gente combinou, tem um transporte que traz eles, vem das escolas e traz o filho. Então a mãe que quer almoçar junto com o filho, para estar tranquilo, quer estar perto dele, entendeu? Cada mãe conhece o jeitinho do seu filho, né?
Então a gente abriu a possibilidade, lá tem um transporte, a mãe que quiser que o filho almoce com ela manda o filho vir junto nesse transporte e ela pode almoçar com a mãe na empresa lá. Então tem muita criança que almoça lá, filho dos funcionários, né? As mães que têm filhos menores, né? Quem quiser pode trazer o filho junto para almoçar lá na empresa. Que gostoso. Eu perguntei porque um dos dias que a gente esteve lá tinha, né, as crianças com a mochilinha, o uniformezinho. Ah, sim, eles já vêm lá, eles já trazem a mochilinha com o uniformezinho dentro, então a mãe ajuda, almoça com eles, depois eles vão lá, se precisar troca a roupa, já tá com a mochilinha com a roupa dentro, a mãe vai no banheiro, bota o uniformezinho da escola, né? E depois aí o transporte passa de novo lá, a mãe não precisa ir buscar e levar na escola, não, o transporte traz e o transporte passa de novo, leva essa criança de volta para a escola, é bem tranquilo para a mãe isso aí. Bom, como tudo aqui é ao vivo, né, seu Tarcísio? A gente está vivenciando esse momento único juntos. Vocês vão reparar que no vídeo deve ter tido uma mudança, né, na tonalidade da iluminação, porque nós somos agraciados com uma chuva lindíssima, né? Uma chuva que nos pegou de surpresa no meio da gravação. Mas a gente vai seguir porque é aí que a galinhada vai ficar com um sabor mais impressionante, né, seu Tarcísio? Essa chuvinha aí torna tudo mais saboroso, o chimarrão fica mais saboroso, a galinhada com certeza vai ser mais saborosa, aquele barulhinho da chuva, tudo. Então é uma bênção também, sim, tudo para botar mais sabor e gosto ainda em tudo. Com certeza. E aqui como que tá o frango, seu Tarcísio? Vamos ver? Ele já está bem avançado, mas ele ainda não está no ponto. Então, enquanto esse frango ainda vai fritando, nós já vamos começar a preparar alguns temperos que depois fazem parte da galinhada, né? Então, ótimo. Nós então vamos posso tampar? Isso, você pode, enquanto isso a gente vai começando a preparar. O que a gente tem de tempero para essa galinhada? É uma cebola boa, graúda, né? A gente bota uns dentes de alho e a gente bota uns tomates também dentro. Eles vão depois, quando a carne está no ponto, a gente acrescenta, tudo isso faz dar sabor para a galinhada, né? Então vamos começar no caso o tomate, né? O tomate a gente precisa descascar ele. Por que a gente descasca o tomate? Porque senão depois aquela casquinha por fora, ela fica aquela pelinha. Ela não desmancha, o resto do tomate tudo desmancha, mas a casquinha dele não desmancha. Então é estranho descascar um tomate, mas para galinhada a gente precisa descascar o tomate também, né? Perfeito. Só para não ficar aqui dentro. Uma dica boa, dica para ser anotada, né? Isso aí, é isso. Para galinhada a gente não é que vai mudar o gosto, não muda nada, mas daí depois tem essa casquinha assim, um capricho, né? Em pedacinhos dentro da galinhada, né? Tem gente que não faz, né? Mas o bom é a gente pegar e descascar esse tomate para ele não ter depois essas casquinhas dentro da galinhada. Agora a nossa carne já está quase no ponto, então nós vamos agora colocar a primeira dose de temperos nela, que são tomate, cebola e alho, né? Então a gente vai botar isso aqui dentro, vai fritar junto com a carne, né? Isso aqui a gente vai misturar agora na carne, isso aí vai desmanchando depois. Na hora de nós comer, isso aqui está praticamente desmanchado e deixou apenas o sabor junto na carne. Então pode mexer. Mexe pro senhor? Pode ir virando isso aqui, pode ir mexendo agora, misturar isso tudo com a carne e vamos continuar a fritura. Vocês sabem que aqui eu normalmente dou só suporte, né? Hoje gosto assim, que eu gosto de cozinhar também, né? Isso, que coisa boa, tá? E aqui como o pessoal vem preparar, eu deixo eles comandarem, mas tá bom. Hoje tá sendo até especial demais. Bom, É que uma comida dessa, né, seu Tarcísio, de família, não tem como o pessoal, todo mundo não colocar a mão, né? Claro. Lá é assim também, começa... quando outro... começa a dar o cheirinho, daí fica mais gostoso. Aí vem um que belisca, né? Vem um que belisca. Eu adoro beliscar também, mas hoje eu tô ansioso pro resultado final. Então a gente deixa ele assim e deixa ele... Tairo, já que você falou em beliscar, vou contar uma historinha também. No nosso tempo, quando a mãe fazia essa galinhada, a gente era meio pobre, era difícil ter carne, então a mãe estava fazendo a galinhada, às vezes ela se virava, nem que fosse para correr atrás de um filho que estava chorando, né? A gente, se ela não estava aí, a gente ia lá e beliscava um pedacinho de carne, roubava um pedacinho de carne, ia lá atrás do canto e comia a carne, já vontade de comer, porque poucas vezes tinha carne, né?
Então essa era a Queria hora tomar de... uma vantagem dos Essa era a hora de roubar um pedacinho de carne da galinhada da mãe, né? E pra gente já matar a vontade Pega um de pedacinho então, seu Tarcísio, pra gente já fazer. Até Aqui, ó. isso fazia Até- parte na aqui, ó, época, ó, né? Um pedacinho pequenininho pra gente provar como que Que nós roubava a carnezinha da galinhada da mãe, podemos roubar da nossa Bom, também, né? A gente tá fazendo, né? E o mais interessante aqui, o pedido do seu Tarcísio sobre a galinha ser caipira, de fato, faz toda a diferença, né? seu Faz toda a Tarcísio? diferença. Faz Ela toda não a desmancha, né? Ela tá. Se você pega o galete, inteirinha. você desmancha tudo depois, né? Ela é muito mais gostosa, isso aí. Seu Tarcísio, me diz uma coisa. Além da galinhada, tinha um outro prato assim que o senhor tem memória afetiva? Pode ser um bolo, pode ser um doce. O senhor comeu, às vezes, de alguma tia, alguém que guardou na memória até hoje, assim. Você lembra daquele... Nossa, aquele era especial. E eu me lembro, assim, de algumas outras coisas que a mãe fazia, que não existia de a gente ir numa padaria comprar alguma coisa, né? Então, algumas coisas que a mãe fazia, ela gostava de fazer bolachas caseiras, né? Então tinha aquela bolacha pintada que a gente dizia, né? Nós adorava, sabe, aquelas bolachas. Ela também fazia, a turma era grande, ela escondia essa lata ou ela estava num lugar, mas também a gente de vez em quando ia lá roubar uma bolacha, né? Vontade para comer uma bolacha, né? E não tinha para todo mundo à vontade, era tudo certinho distribuído, né? Então aquelas bolachas que a mãe fazia, eram mais sabores, mais tipo de bolacha, era aquela pintada, bolacha de mel que a gente dizia porque ia mel dentro, bolacha de manteiga porque ia manteiga dentro. Eu adorava comer essas bolachas que a mãe fazia, então isso também é algo muito gostoso e essa bolacha também só tinha em momentos mais especiais, não era assim, todo dia tem bolacha, não. E a cuca, então a cuca às vezes, muitas vezes no final de semana a mãe fazia cuca, era tudo no forno a lenha, lá fora, naqueles fornos de barro, né, não tinha outros meios, então ela fazia a bolacha, ela fazia as cucas, tudo lá fora no forno, né, então também tinha a bolacha e a cuca que a mãe fazia, cuca recheada, sabe, o alemão é de cuca recheada, né, nossa, aquilo era algo muito gostoso também, as bolachas e as cucas. Mas eu me lembro também de um tipo de festa que era da cultura nossa também, chamavam Festa dos Kerp. O que era aquilo? A Festa dos Kerp era o seguinte, todas as comunidades tinham, a comunidade que fala aquelas capelas, a comunidade do interior, então, por exemplo, quando era a época de ter elas na nossa comunidade, o pai tinha uma quantia de famílias que ele convidava para vir lá em casa. Essa festa durava 3 dias, domingo, segunda e terça-feira, era de 3 dias. Então aqueles convidados vinham ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, porque eles iam em mais lugares participar das festas, né? E depois, quando tinha festa na comunidade deles, porque isso era uma data definida, tal comunidade é no primeiro final de semana de maio, por exemplo, né? E quando tinha na comunidade deles, eles convidavam, né? A gente ia lá, né? Mas ainda isso é do tempo de não existir um freezer para ter uma carne guardada. O que a gente fazia? A gente matava um porco e a gente fazia dentro da panela, das formas, dentro desse forno a lenha. Tripa grossa que se dizia, recheada, brodo, sabe? Então a gente fazia isso tudo em formas dentro do fogão a lenha, essa carne do churrasco, entendeu? Ou se fazia churrasco espetado mesmo, era fora assim, que fazia uma vala na terra. Que é o famoso churrasco de chão? Churrasco de chão, ou dessa forma, né? Então assim, eram os formatos. Então eram 3 dias, era a maior festa dentro da família, porque 3 dias seguidos nós podíamos comer carne. Tu já pensou que coisa maravilhosa era isso? Olha só. Tinha carne por 3, isso não tinha nunca, né? Mas no momento dos Kerp, festa. 3 dias de carne seguido, nos 3 dias tinha bolacha no café da tarde. Nossa senhora, isso era a festa mais esperada do ano. Do ano, mais que o Natal pra vocês. Nossa senhora, nós tínhamos bolacha e cuca para comer 3 dias seguidos e 3 dias seguidos comer carne. Então tinha a festa dos Kerp, era muito tradicional lá das... Isso é uma cultura, sei lá, nossos pais trouxeram isso não sei da onde, de quando, né? Mas isso era fantástico, essa festa dos Kerp. Isso era coisa da cultura alemã também aquilo, né? Nossa, era coisa muito boa aquilo. Nossa, tá lindo isso, hein? Isso aí tá ficando lindo isso aqui, né? Ficando bom, mas nós temos que agora esperar fritar bem esses temperos, porque depois no cozimento isso aqui de um certo modo tem que desmanchar bastante, né? Então agora ainda vai levar seu tempo, mas esse processo aqui. Legal. Então a gente vai finalizar agora a maionese, né, seu Tarcísio? Isso, agora nós vamos colocar os produtos que completam a nossa maionese. Aqui até então nós temos apenas a batata cozida, né? Perfeito. Então agora nós vamos acrescentar a maionese em si, essa maionese que você pode comprar no mercado, né?
Agora nós vamos acrescentar também um pouquinho de sal aí para temperar isso aí. Nós vamos acrescentar um pouquinho de vinagre também. E a gente precisa acrescentar um pouquinho de água também. Vamos misturar, vamos ver se precisa mais maionese, se ela já ficou. Então agora ela está pronta. Falta uns minutinhos para nossa galinhada, a gente leva ela na geladeira para dar uma refrescadinha nela, tá? Agora ela estaria pronta para ser consumida. Nós colocamos os temperos da carne, que foi a cebola, o alho e o tomate. Agora nós temos outros temperos que vão depois quando já colocamos o arroz, tá? Então são esses temperos verdes, a salsinha, a cebolinha, temos o louro, né? Temos o orégano, temos o caldo aqui de galinha, né? Então esses agora vão todos depois quando nós já tivermos colocado o arroz aqui dentro, né? Então agora nós vamos começar a preparar esses temperinhos verdes aqui, que vão vir depois do arroz, tá? Quando o senhor pica, eu vou fazer uma pergunta, seu Tarcísio. Pode ser. Tem alguma história da adolescência do senhor ou da vida assim que o senhor sempre conta com muita risada para seus filhos, para seus netos? É aquela história que o senhor vai levar ainda para contar para os netos, né? Olha, são umas historinhas assim não muito agradáveis, né? Mas eu volto a dizer, como tudo era difícil, a gente não tinha as coisas, histórias que eram interessantes na época, sabe o que era? Era ir roubar melancia. Todo mundo plantava melancia na roça, né? Enquanto tinha melancia. Isso era mais por questão de prazer do que propriamente por necessidade. Então, ir roubar melancia, por exemplo, tu combinava com uma turminha. Isso era à noite, porque na época a gente ia muito visitar os amigos na casa de noite. O que a gente ia lá fazer lá? Tomar um chimarrão e comer pipoca, né? Mas aí, às vezes, isso já estava pensado. Na volta, a gente vai passar numa lavoura de melancia, a gente vai roubar umas melancia e vai comer umas melancia. Isso fazia parte das nossas artes, né? Então isso era muito famoso. Não tem quem não roubou melancia naquela época, né? Então, os amigos lá que a gente se encontrava e ia junto, né? Com eles a gente às vezes aprontava essas artes ali de noite e a gente ia roubar melancia. Então, são histórias interessantes. Então a gente se lembra de algumas dessas histórias, né? Que a gente lá naquela lavoura do fulano, nós fomos lá roubar melancia, né? Então, são historinhas bem interessantes na época, coisas que a gente aprontava. Inocentes, né, seu Tarcísio? Sem maldade. Era mais não era maldade, era mais né? Assim, né? Então, assim, e às vezes, tu tinha melancia na tua lavoura, em casa, mas a arte era o quê? É você convidar os amigos e ir na lavoura do outro, né? Então, às vezes, a gente ia roubar lá em casa mesmo, nós juntos, né? Com os outros. Aí nós ia na lavoura do outro roubar. Mas tinha que aprontar uma arte. Hoje de noite, depois, quando a gente estiver voltando, a gente vai roubar umas melancia. Então, lá nós ia roubar melancia. Que legal. Então, agora que é a hora que a mágica acontece. Agora a gente vai começando a colocar mais ingredientes, mais temperos. Isso aqui é um caldo de galinha, né? É uma pedrinha só, precisa, né? Então a gente botou botou um pouquinho de água quente junto, a gente desmancha um pouco esse caldo de galinha aqui. E a gente coloca ele também, ele ajuda a dar gosto, né? Um outro tempero que a gente vai colocar também antes desse tempero verde é um extrato de tomate. A gente também coloca um extrato de tomate. Agora a gente vai colocar o arroz. O arroz nós já medimos ele. O arroz a gente coloca uma xícara para cada 2 pessoas, tá? Então aqui já está o arroz, a gente já calculou pelo número de pessoas que vão comer essa galinhada. Então a gente vai colocar o arroz agora. Esse arroz primeiro a gente mexe um pouquinho, depois a gente entra com a água. Incorpora ele com o frango. Isso, incorpora ele com o frango, deixa ele pegar primeiro uma mini fritadinha da gordura ainda, depois a gente colocar a água aqui dentro. Agora nós temos que colocar a água aqui. O Tairo pode colocar aquela água, já temos mais água lá. E agora a gente vai colocar a água por cima do arroz. E faz isso aí cozinhar agora. Agora tem que cozinhar esse arroz. Eu também coloco esses temperos verdes junto. Já vai em cima. Eles vão se integrando e cozinhando junto agora. Esse não mexe nada depois. Depois a gente já dá uma mexida. Misturar isso aqui bem. Isso aqui agora tem que cozinhar. Agora o arroz tem que cozinhar, né? A carne já está boa, já está no ponto, mas agora a gente precisa cozinhar o arroz.
O senhor Tarcísio está com a mão na massa aqui, finalizando a salada. A galinhada está chegando no ponto, certinho para ser servida. E a gente volta com uma mesa bem bonita montada para vocês. E degustarmos disso e nos despedirmos. Até já! Agora chegou a parte mais esperada, né? Depois de terminar uma galinhada linda como essa, vamos provar. Quero aproveitar para agradecer ao senhor Tarcísio por estar conosco nesse momento, né? Cozinhar na nossa cozinha, trazer um pouquinho da sua história, da sua vida. E para encerrar, eu gostaria de perguntar qual que é o plano para Boa Vista no futuro? Como que o senhor vê a Boa Vista no futuro? Olha, Tairo, hoje eu sonho muito com isso. A gente está fazendo um trabalho. Um dia eu quero que o Brasil inteiro vai falar da Boa Vista por aquilo que ela é. Pelo produto, pelo trabalho, pela interação, pela forma que trata seus clientes. Todas as pessoas que fazem parte da Boa Vista um dia vão dizer: estamos na melhor empresa do Brasil. Esse é o sonho, vamos chegar lá. Nós saímos de uma situação tão terrível, né? Sim. Então, um sonho é que um dia a Boa Vista vai ser a referência nacional. Pode ter certeza disso, né? Que assim seja. Então a gente vai ficando por aqui e eu aguardo você no próximo episódio com um novo convidado, uma nova receita, uma nova cozinha.